Sociedade e cultura. Pessoal, no curso de Sociedade e Cultura, promovido pelo professor Luiz Costa, é uma coisa interessante. Essa mistura que é a cultura, principalmente quando a gente fala de brasileiro e cultura, do brasileiro e cultura, ela nos faz absorver pensamentos contrários, pensamentos diferenciados, que vão nos mostrar a formação de outras verdades. Somente uma sociedade extremamente conservadora, ela pode desenvolver uma festa ou um folguedo, desmanchando temporariamente tudo aquilo que foi construído na nossa cultura durante as nossas tradições. Isso é justamente a força de querer afogar a intuição construtiva da cultura, principalmente da cultura brasileira, que é diversa e com várias raízes. A gente não pode exigir muito uma fixidez da nossa cultura e a fixidez da cultura do mundo, porque essa fixidez ela interrompe a evolução de decisões em várias ações da nossa vida, tanto em políticas públicas como na nossa vida cotidiana. Então, o momento que estamos, vocês observam em várias mídias e redes sociais, que o mundo está solicitando de nós uma rapidez interpretativa dos contrários. E para fluir com mais rapidez essa interpretação dos contrários, para exigirmos uma evolução na solução de problemas sociais, nós temos que imergir nas culturas e impulsionar através de políticas públicas muitas culturas, tanto de afirmação como não, como as culturas tradicionais que a gente diz que estavam morrendo ou estão morrendo, porque elas vão levantar novos paradigmas que não foram observados naquele tempo e que podem ser muito observados hoje, atualmente, e transformar a nossa vida e nosso convívio. O nobre compositor e intérprete Paulinho da Viola, ele diz que a cultura vai nos mostrar as condutas possíveis de nossa vida hoje e amanhã. Então foi como eu disse a vocês e venho dizendo, a cultura e o investimento cultural em suas várias nuances, suas várias matizes, ele vem a ascender e favorecer a sociedade, a políticos, a grupos de sociedade, a pessoas individualmente, até nos comércios e suas ações, a trazer soluções novas, novas possibilidades para crises que vivemos hoje. Por isso a importância do investimento cada vez maior nas culturas e nas suas linguagens. Uma coisa interessante da cultura na nossa sociedade hoje é a evolução que ela traz, mesmo no seu tempo anterior. Danças, formatos de apresentação, jogos de iluminação, expertises de diversas linguagens da década de 30, às vezes a gente personifica elas hoje e vê elas hoje e pensa que são atuais, mas não, é porque a cultura ela tem esse ar e essa força de transcender o tempo. Por quê? Ela vem sempre nos mostrar que ela não só é atual, como ela está para responder várias soluções e vários problemas da sociedade. Quando eu citei que a cultura ela é atual sempre, e culturas da década de 30 vêm nos moldar e nos fazer pensar hoje, porque várias ações que são feitas hoje já eram ações culturais bem empregadas, que solucionavam problemas dessa década como de outras anteriores e solucionam hoje. A título de exemplo, teve um autor e bailarino e artista da década de 30, que agora não me recordo,
que o formato de dança dele e o estilo era parecido com o do grande artista e dançarino Michael Jackson. Então, isso mostra a transcendência dos valores, a transcendência cultural e aquele poder que a cultura tem de transpor-se no tempo sem perder a sua categoria de transformação. Cabe avaliarmos, nós, seres políticos, seres do movimento, seres da ação, e analisarmos aquelas culturas e as culturas que elas podem e trazem vivências e novos modos que às vezes, com um ponto de vista às vezes que nós não tínhamos e agora temos, que pode moldar e fortalecer a criação de novos moldes de comportamento na sociedade. E isso é o modus operandi da cultura, e que às vezes passa despercebido. Entramos no mundo apenas do entretenimento e não vamos no mundo e não observamos o mundo transformador das linguagens culturais, daquelas linguagens raízes, de linguagens não muito difundidas na mídia, mas que em poucos pontos e poucas palavras e poucas expressões, elas demonstram uma solução para nossas dificuldades e políticas públicas de hoje. Um autor de uma obra. Ele ali, quando retrata uma obra de arte, uma escultura, uma arte visual, um audiovisual, ele, na verdade, está mostrando para a gente a síntese, o holograma visível e rápido para nós de todo o processo criativo dele. Então, a beleza da cultura é isso. Que quando a gente vê uma obra acabada, a gente tem que analisar todo o trabalho e todo o processo criativo para se chegar nela. Aí você vem na qualificação daquele momento cultural. Ou seja, todo o processo, todos os equipamentos, toda a estrutura, todo o RH e todo aquele formato que foi feito naquela trajetória para se chegar àquela demonstração que eu, você, sociedade, comunidade vai observar como uma expressão daquele artista. Mas a expressão dele foi condensada para lhe mostrar uma trajetória e uma síntese de toda a criação, que é muito maior, que é muito mais linda. Nesse ponto de vista de modernização e fruição da cultura, um ponto interessante é a distinção entre cultura popular e cultura de elite. E a transversalidade que as duas têm e o poder que elas têm de irem moldando novos pensamentos e novos formatos de expressão cultural e novos pensamentos e novas formas de pensar para nossa sociedade. Então, esse cardápio magnífico de culturas de massa, cultura popular com cultura de elite, ele vem a fomentar e a fundamentar nós pessoas, a ressignificar nossos pensamentos na nossa vida cotidiana e a formar, de qualquer forma, novos modos de pensar.